O advogado que defende Jair Bolsonaro vai pedir para que o Supremo julgue em plenário a denúncia sobre o golpe. Celso Vilardi também quer que os ministros Cristiano Zanin e Flávio Dino sejam impedidos de participar da análise. Ele se reuniu nesta segunda-feira em Brasília com o presidente do Supremo, Luiz Roberto Barroso. O advogado também já tentou retirar as investigações das mãos do relator Alexandre de Moraes, que seria um dos alvos da trama. A defesa de Jair Bolsonaro lembra ainda que Flávio Dino era ministro da Justiça na época dos atos de 8 de janeiro e ele e Cristiano Zanin foram indicados por Lula ao Supremo. Celso Vilardi comunicou a Luiz Roberto Barroso que deve se reunir com Alexandre de Moraes na quarta-feira, depois de amanhã. O ex-presidente da República foi denunciado pela PGR, apontado como líder de uma organização que teria articulado um golpe de Estado. Caso o Supremo aceite as alegações, a responsabilidade pelo julgamento é da primeira turma do Supremo. Mas o advogado de Jair Bolsonaro defende que o caso vá para o plenário. Bom, mais um giro com o Nelson Kobayashi, agora também recebendo Dora Kramer aqui no Jornal Jovem Pan. Tudo bem, Dora? Boa noite para você. Deixa eu fazer uma pergunta mais técnica para o Kobayashi. Daqui a pouco eu quero ouvir a questão política. São inúmeros pontos políticos e técnicos em relação a isso, principalmente, Kobayashi, mas essa insistência da defesa de Jair Bolsonaro de tentar deixar que esses ministros se declarem impedidos e até tirar o ministro Alexandre de Moraes da relatoria. Quais são as chances de êxito da defesa em relação a isso? Olha, Thiago, são alguns pontos. Vou por partes aqui. Em relação à saída do ministro Alexandre de Moraes, do meu ponto de vista, faz sentido, porque ele seria uma das vítimas, vítima secundária. A primeira vítima seria o Estado de Direito, mas, secundariamente, o Alexandre de Moraes estaria pagando com a própria vida, segundo alguns planos de homicídio que estariam envoltos nesta trama toda. Então, ele, como uma das vítimas secundárias, não deveria ser também juiz da causa. Essa é uma questão. O segundo ponto e argumento técnico que poderia afastar a relatoria do ministro Alexandre de Moraes se ampara no juiz de garantias, que foi uma aprovação no pacote anticrime de 2019, que fala que um juiz que cuida da investigação não deve ser o mesmo juiz que cuide da instrução processual. Isso foi aprovado, virou lei. O Supremo até suspendeu por um determinado período, mas entendeu válido constitucional, deu até prazo para que os tribunais aplicassem esse entendimento, justamente porque aquele juiz que determina busca e apreensão, determina prisão preventiva, determina uma série de diligências, ele estaria tendente a condenar, até mesmo inconscientemente, para justificar todos os atos anteriores. Então, seria também um motivo para a troca da relatoria. Já esta tese de levar o caso para o plenário também faz sentido, até porque não há nada escrito que diga quando é que deve se julgar na turma e quando é que deve se julgar no plenário. Mas a tradição diz que quando os casos são complexos, de maior relevância, que se julgue no plenário. Inclusive, os primeiros julgados pelo 8 de janeiro foram julgados no plenário. Então, não faria não seria estranho que aqueles que seriam os mandantes intelectuais desses que já foram julgados pelo plenário também o fossem. Ou seja, temos precedentes para isso, mas a questão é saber como o judiciário vai enfrentar todos esses pedidos que estão bem fundamentados tecnicamente e agora a gente vai precisar aguardar a decisão. E para fechar rapidinho, a questão da suspeição do ministro Flávio Dino eu vejo sentido, porque ele já atuou neste caso como ministro da Justiça. Se fosse delegado, por exemplo, ele não poderia atuar novamente. Como ele era o chefe do delegado, o entendimento seria o mesmo. Já em relação ao ministro Cristiano Zanin, só pelo fato de ter sido nomeado pelo Lula, eu não vejo fundamento nenhum de suspeição ou impedimento. Pois é, Dora, apesar de todas essas questões técnicas, né, há muito interesse político, óbvio, em relação a tudo isso. Como é que fica o ex-presidente em meio a essa tentativa dos advogados dele de mudarem essa forma do Supremo analisar essa denúncia? Isso, obviamente, lá na frente, assim que o Supremo acolher a denúncia, que a gente imagina que é o que vai acontecer. Boa noite, Thiago. Boa noite, Kobayashi. Boa noite a todos. Pois é, ninguém, nem a defesa do ex-presidente Bolsonaro, acha que essa denúncia não vai ser acolhida, né? Não vai ser aceita. Agora, o advogado faz aí um trabalho, parece adequado, de política de boa vizinhança, e também ele vai na direção em que os aliados do ex-presidente estão pedindo a ele que vá, que é baixar o tom em relação
ao Supremo Tribunal Federal, não precisa fazer nenhum gesto mais cortês, mas pelo menos deixar a animosidade de lado. Ele tem resistido, Bolsonaro, tem resistido a essa escolha, a fazer isso, até porque tem ali ao lado dele gente também que diz o contrário. Olha, não adianta, e usando até a seguinte expressão, não adianta se fazer de bonzinho com o STF, porque não é isso que vai determinar o rumo do julgamento. De fato, não é isso, mas de qualquer maneira é absolutamente desnecessário manter, para quem está sendo julgado ou será julgado, ou possivelmente seja julgado, manter uma relação, com um clima, né, de animosidade com o tribunal.